Agora são 6h20 da manhã, a gente pegou uma encomenda ontem à noite de 100 salgados, tá? Então aqui no prato eu tenho 50 coxinhas e 50 bolinhas de queijo. Tirei os dois ontem à noite, deixei na minha geladeira e agora de manhã eu tirei, já deixei aqui no prato, porque eles estão ainda um pouquinho leve, com uns pedacinhos de gelo, mas nada que vai interferir na hora da fritagem. Eu ia fritar no meu tacho, mas eu fiquei com medo, porque eu liguei a chama dele muito alta e eu ainda não me acostumei com o barulho dele, então eu sou muito medrosa, gente. Então deixa o tacho ali, entendeu? E aí eu botei minhas duas panelas, porque eu fico mais confortável, mais tranquilo em trabalhar. Então aqui, ó, por mais que a panela seja grande, digamos assim, né, para o tamanho das coxinhas, eu sempre frito poucas quantidades. Então aqui eu tenho no máximo 8, 9, até 10 coxinhas eu frito nessa daqui. Naquela ali até umas 7 mais ou menos, eu vou fritando aos poucos. Porque se a gente pegar muita coxinha, muito salgada, e a gente meter no óleo quente, né, principalmente assim no fogão, ele acaba que esfria o óleo e sua coxinha dá errado. E uma vez eu já mostrei isso daqui que aconteceu uma vez no canal, então fiquem atentos. Por mais que o salgado seja pequeno, não pegue uma quantidade enorme e jogue dentro do óleo não, achando que vai fritar tudo, porque você vai perder seus salgados, beleza? Então, os salgados estão fritando aqui nas duas panelas, tem que ficar de olho. Já preparei as coisas aqui para poder, né, ir tirando e jogando aqui para escorrendo. Ontem à noite eu também já aproveitei para abrir a caixa, ó. Essa caixa aqui cabe 100 unidades de salgados. Também já abri minhas forminhas, tá tudo aqui já abertinha. E aí vai ser o tempo, né, de 7 horas minha irmã chegar. E eu vou só fritando aqui por enquanto. E quando ela chegar, ela pega do tacho aqui e vai colocando lá nas caixinhas. Então eu vou fritar aqui e depois eu volto. Bom, gente, aí quando deu 7 horas, minha irmã veio pra poder me auxiliar. E aí o que que acontece? A gente tá fazendo estilo, por mais que seja família, o certo é certo. Trabalho é trabalho, família é família, relacionamento é relacionamento. A gente não deve misturar as coisas. Então, e eu sou muito assim em relação a isso. E aí o que que acontece? O horário dela entrar, né, pra ela vir me ajudar era de 7 da manhã. A gente ia até meio-dia. De meio-dia ela voltava de 2 horas da tarde e a gente ia até 5 da tarde, tá? Então é dessa forma que eu tava fazendo com ela, fechei o valor tudo certinho com ela. E aí a gente tava trabalhando normal, gente. Não tem esse negócio, entendeu? De misturar as coisas não, né? E aí o que que acontece? Essa caixa aqui, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para vocês do site onde eu compro a caixa, que eu não lembro a medida. Mas lá no site vocês podem colocar a caixa para 25, 50, 100, 15 docinhos que vocês vão encontrar. Beleza? Então aqui a forminha branca que a gente tá utilizando é a forminha número 5, que eu gosto de colocar os salgados. E a cliente pediu 50 coxinhas e 100 bolinhas de queijo. Por isso que eu falo pra vocês, quando a gente tem congelado, facilita demais a vida da gente. Então esses salgados aí eu já tinha pronto, que eu já tinha adiantado na minha produção. E aí ele tava no congelador, tirei do freezer, coloquei na minha geladeira e no outro dia cedinho eu comecei a fritar. Então agilizou demais, consegui pegar uma encomenda de última hora, porque essa cliente entrou em contato comigo um dia antes, era o quê? Umas 8 horas da noite. E se fosse de eu não ter produzido, né, não ter produto produzido no meu freezer, eu teria perdido essa encomenda. Então por isso que eu falo para vocês, quando puderem se organizar para poder congelar os produtos, vale muito a pena, porque vocês pegam encomendas de última hora e vocês não se matam tanto, tá, gente? É maravilhoso, então eu indico demais congelamento de produto. Estudem sobre congelamento, vejam questão de validade, então ajuda demais. Pronto, gente, salgados finalizados. Agora são 7h30, deu tempo de finalizar um pouquinho antes. Aí aqui tem 50 bolinhas de queijo, 50 coxinhas, já tá finalizado. Que foi esse pedido aqui, a cliente me pediu ontem à noite. Então, como a gente já tem congelado, isso ajuda demais na hora de pegar pedidos assim de última hora. Então, tá aqui o preço, se vocês quiserem dar uma olhada quanto eu cobro aí nas unidades de coxinha e bolinha de queijo. Aí aqui agora eu vou fazer o quê? Minha irmã já tá por aqui. Eu vou anotar o que a gente vai precisar fazer de produção hoje, que a gente já tem 3 pedidos para esses dias aí pra frente. Então a gente já vai adiantar algumas coisas, já vai ver o que precisa repor também lá no freezer. E aí eu vou anotar, a gente vai tomar café agora. E quando tomar café a gente volta para poder produzir mais coisas. Bom, vamos lá começar as produções do dia, né, gente? Então aqui, depois que a gente tomou café, a gente já se organizou para começar. E aí minha irmã já estava o quê? Começando a bater a massa de bolo de aniversário, né? Que inclusive, se você quiser aprender, já tem receita aqui no canal para vocês. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição para vocês. E aí o que que acontece? Vê só. Toda receita que eu faço aqui, né, que eu produzo, eu tenho a ficha técnica, ou seja, na ficha técnica eu tenho
a quantidade dos ingredientes que eu uso para uma receita e tenho, atrás da folha, eu tenho o modo de preparo. Então, o que acontece? Minha irmã, como está me ajudando por esses dias aí que ela tá por aqui, Nicolas sempre ajudando, né, gente? Ele trouxe pacote de leite. Aí, o que acontece? Ela olhava por essa ficha técnica e ela sabia exatamente o que ela tinha que fazer. Ou seja, não precisava estar toda hora ali mostrando o que tinha, perdendo tempo em ensinar para outra pessoa o que ela tinha que fazer. Então, ela já sabia o que tinha que fazer, porque tá tudo explicado ali na ficha técnica. Então, ela sabia que tinha que bater primeiro os ovos, o açúcar e a margarina. Então, ela olha na ficha técnica e vê, eu vou usar tanto de ovo, vou usar tanto de margarina e vou usar tanto de açúcar. É assim que a gente trabalha, gente, para poder agilizar. Então, toda a receita que ela estava fazendo por aqui, eu não tinha que ficar ali inspecionando para saber se estava bom ou não. Claro que em alguns momentos, às vezes ela me perguntava, Pamela, tá bom aqui o ponto do brigadeiro, o ponto do recheio, só essas coisas realmente que ela me pedia auxílio, mas em questão de preparo, gente, modo de preparo, ela fazia tranquilamente, só olhando na ficha técnica e no modo de preparo. Então, por isso que eu digo a vocês que agiliza demais essa questão da ficha técnica, tá? Se puderem, façam, porque eu tenho certeza que quando vocês tiverem alguém para poder ajudar vocês aí na produção, vai agilizar demais, tanto o seu tempo quanto o tempo da outra pessoa, beleza? Então, aqui ela bateu os ovos, o açúcar e também bateu a margarina, né? E aí a gente bate esse cremezinho até ele ficar um creme bem branquinho, bem esbranquiçado, que é pra gente, né, tirar todo aquele cheiro de ovo, tudo e tal. Essa massinha, gente, esse bolo, que eu faço? Sempre que eu tenho um bolo de aniversário pra fazer, eu sempre começo, por exemplo, hoje a gente faz a massa, prensa, né, e deixa ele na geladeira se ele fosse pra amanhã. Porém, como esse bolo é pra encomenda e eu tô adiantando, o que eu fiz? Eu fiz a massa no mesmo dia, né, como vocês estão vendo, ela tá fazendo a massa. Depois ela foi fazer o recheio e de tarde, quando esfriou, eu prensei o bolo. Para quê? Para quando eu terminasse de prensar o bolo, eu levava ele pro congelador, porque o intuito era congelar e não, né, deixar na geladeira, porque a encomenda não seria pro outro dia. Mas sempre que vocês tiverem encomenda pro outro dia, o interessante é vocês fazer a massa e recheio sempre um dia antes, beleza? Deixa a massa e o recheio esfriando em temperatura ambiente. Quando esfriar, aí sim vocês fazem a prensagem, tá certo? Fazendo tudo certinho, não tem erro de jeito nenhum. Então, sigam as dicas, que eu sei que muita gente segue dica aqui do canal. Sempre estão mandando foto lá no Instagram pra mim, dos bolos que vocês fazem, dos produtos que vocês fazem. E eu acho maravilhoso, porque vocês realmente levam ao pé da letra as dicas, né? Então, eu agradeço demais, porque vocês são top, gente. Então, vê só. Aí... Agora minha irmã já tá colocando a forminha. Essa forminha, essa quantidade de massa que ela bateu, já é justamente para essa quantidade de forma. Aliás, para esse tamanho de forma. Essa é uma forma de aro 12 centímetros por 10 de altura, que é justamente a forma que eu uso para o mini bolo aqui. Geralmente esse bolo sai muito para, tipo, por exemplo, até 5 pessoas, 3 pessoas, que às vezes é muito casal por aqui, né? Acaba se hospedando. Então, eles querem sempre um bolinho de aniversário pequeno, tal. Então, eu sempre ofereço esse tamanho de bolo, beleza? E agora, depois que o bolo, né, tava lá no forno assando, a gente foi fazer o que? Adiantamento das outras coisas. Porque aqui é assim, enquanto tá assando alguma coisa, você já adianta outra. Então, aqui na frente do vídeo, vocês estão vendo que minha irmã tá colocando leite condensado, né? Ela ia começar a fazer aí o recheio do bolo. Então, para o recheio desse bolo aí de aro 12 centímetros, eu uso sempre um leite condensado, uso um creme culinário. Se você quiser usar creme de leite, pode também, ficar à vontade. E uso 60 gramas, seja de leite ninho, seja de Nesquik, paçoca, coco ou chocolate em pó. Aqui ela vai fazer no sabor de brigadeiro, que foi o sabor que a cliente escolheu. E lá atrás, no cantinho do vídeo, está eu fazendo o quê? A massa de salgados. Então, lá atrás eu já estou agilizando. Por isso, gente, que eu comprei 2 balanças, justamente por isso. Porque facilita demais, tá vendo? Enquanto uma tá fazendo uma coisa, a outra já tá agilizando lá do outro lado. Então, por isso que eu disse a vocês que tudo que eu for fazer aqui, daqui pra frente, que eu for comprar, vai ser tudo de 2. Por exemplo, depois eu vou comprar mais uma bailarina pra ficar 2 bailarinas. Eu já tenho 2 balanças agora, depois vai ser 2 batedeiras. Por quê? Porque se eu tiver uma hora que eu precisar de alguém pra poder
trabalhar comigo, isso daí vai facilitar demais, porque enquanto eu estiver batendo um bolo, a outra pessoa tá batendo do outro lado do bolo também, entende? Então, por isso que agiliza demais. Por isso que eu comprei essas balanças. Inclusive, se você quiser comprar, tem o link aqui embaixo na Shopee para vocês, dos produtos que eu já comprei por lá também. E aí eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Então, aqui, enquanto ela tava mexendo o recheio do bolo, lá atrás eu já tava quase finalizando a minha massinha. Quem quiser também aprender massa de salgado, já tem aqui no canal. Vou deixar o link aqui para vocês fazerem, tá certo? E teve muita gente que já usou essa massa, fez, disse que amou. Então, façam aí, tanto para vender, ou para você que quer fazer uma renda extra, ou para você que trabalha já com isso e quer, né, fazer uma massa mais saborosa. Então, você que tá em família, quer fazer para a família, também vale muito a pena. Só seguir todo o passo a passo que não tem erro, tá, gente? Ó, lá atrás eu já coloquei, né, a água, leite, coloquei margarina, coloquei óleo e adicionei os temperos. Sempre adiciono os temperos, gente, para poder ficar uma massinha um pouquinho temperada, para dar gosto na nossa massa, tá? Então, lá atrás, coloquei os temperos, que foi tempero do chefe, páprica defumada e coloquei o caldo de galinha em pó. Eu prefiro usar o caldo de galinha em pó porque ele dissolve mais rápido, mas se vocês quiserem usar o tablete, tanto faz também. E depois que eu adicionei, levei minha panela pro fogo. Enquanto ela tava lá, eu já separei a quantidade de farinha de trigo, porque assim que a minha massa, né, aqueles líquidos começar a ferver, eu já jogo a farinha de trigo de uma vez, já mexo, cozinho bastante, né, essa massa, porque vai o trigo na panela, então já deixo separado para agilizar essa parte. Então, por isso que eu sempre vou fazendo nessa praticidade na cozinha para poder trabalhar, tá? E é isso. Aí, enquanto minha irmã ia mexendo o recheio, do outro lado já ia esquentando a massa salgados para mim trabalhar com essa massa, porque de tarde a gente precisava produzir salgados. Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho desse dia. A gente fez bastante coisa. Ficou bem cansativo um pouquinho, mas deu para fazer bastante coisa, porque a gente agilizou bastante. Bom, e aqui eu ia começar a fazer o brigadeiro de beijinho, né? Minha irmã já tinha feito o recheio do bolo. Ali atrás ela já estava posicionando o brigadeiro, porque a gente ia fazer brigadeiro de enrolar tradicional e brigadeiro de beijinho. Então, ela já estava colocando lá na panela, porque já tinha ficado pronto. A massa de salgados também ficou pronta. Ela tá esfriando, né? E aí, enquanto isso, eu ia fazendo o quê? Eu fui fazer o meu brigadeiro de beijinho. Então, aqui na panela é a minha massa base, tá, gente? Se você quiser aprender também sobre brigadeiro, né? Saber o ponto do brigadeiro. Eu sempre falo algumas coisas aqui no canal, porque eu sei que tem gente nova chegando, então eu vou deixar os links para facilitar aí para vocês dar uma achada nesses vídeos, tá? Vou também deixar o link do ponto de brigadeiro, receita de brigadeiro aqui para vocês. Vê só, então aqui eu adicionei leite condensado, adicionei o coco ralado e agora eu estou adicionando a glucose. Gente, a glucose ela ajuda tanto na validade, mas também ajuda naquela parte para evitar de açucarar o nosso docinho. Então, como eu sempre congelo esses produtos, para mim é muito viável usar ela, porque ajuda demais a prolongar a minha validade dos docinhos, beleza? Então, aqui eu já fui fazer, né, produzir o beijinho. Enquanto isso, minha irmã já fechava, né, o brigadeiro, colocou o plástico filme em contato para deixar esfriando a temperatura. E aí depois, mais tarde, a gente volta para poder fazer o quê? A pesagem dos docinhos. Então aqui, depois do almoço, isso daí já era depois de 2 horas, minha irmã chegou, ela estava lavando a louça para mim nessa hora. Então, enquanto ela lavava a louça, eu já vinha pesar os meus brigadeiros, certo? Sempre que eu faço brigadeiro, eu deixo ele esfriar em temperatura ambiente. Eu não coloco a minha massa na geladeira, tá, gente? Eu sempre deixo ela em temperatura ambiente. Então, por exemplo, se você vai trabalhar, você vai produzir no mesmo dia brigadeiros, o ideal é você fazer as massas na parte da manhã, porque aí você produz as massas na parte da manhã e de tarde as massas já vão estar frias para você poder trabalhar com elas, né? Então, por isso que sempre que eu tenho salgado, sempre que eu tenho tortas para prensar também, e sempre que eu tenho docinhos para congelamento, né, que eu vou fazer para congelamento, eu sempre faço tudo na parte da manhã. E na parte da tarde é que eu prenso, na parte da tarde é que eu peso, posiciono nas bandejas e coloco e levo para congelar. Então aqui esses docinhos com a massa de brigadeiro, eu consigo também fazer outros sabores. Por exemplo, no meu cardápio tem um sabor brigadeiro, granulê. Eu coloco esse nome porque o granulado vai usar aquele granulê, né, que é aquele todo quadradinho.
E também com a mesma massa desse brigadeiro eu uso para fazer o tipo ferreiro, que é outro docinho também que sai bastante por aqui, o pessoal gosta. Então sempre eu peso os meus brigadeiros com 13 gramas de massa, tá? Porque quando eu passo ele ou no amendoim para fazer o recheio para fazer o ferreiro, ou no granulê para fazer o brigadeiro tradicional, ele fica com peso médio aí de 15 gramas ele finalizado, tá? Então por isso que eu peso aí 13 gramas de massa. Agora, gente, depois que eu fiz os brigadeiros, tá tudo posicionado ali nas caixinhas, né, nas minhas bandejinhas. Agora eu vou começar a pesar o meu beijinho. E aqui, toda vez que eu vou fazer, né, eu sempre coloco um pouquinho de desmoldante na minha, como é que fala, gente? Na minha balança, só para evitar de grudar mesmo. E depois nas mãos eu passo a margarina para poder aí auxiliar na hora de pegar os docinhos, para evitar de ficar sujando muita coisa. Então, aqui eu vou fazer os beijinhos, eu vou pesar todos os beijinhos. E para os meus beijinhos, como o coco, gente, é algo leve, é uma cobertura muito leve, digamos assim, é um confeito leve, né, na verdade, eu acabo pesando 15 gramas de massa. Então, para chegar nesse peso, eu aqui vendo os meus docinhos de 15 gramas. Para chegar nesse peso, eu tive que fazer o teste. Então, eu pesava 12 gramas de massa, aí passava no granulado. Eu via que ficava, sei lá, com 14 gramas. Eu disse, não, eu quero com 15. Aí eu comecei a pesar 13 gramas, aí passei no granulado, vi que pesou 15 gramas, 16. Eu disse, pronto, agora tá bom para poder a gente ficar com esse peso fixo. Mas aí você trabalha com o que você quiser, com a pesagem que você acha melhor para utilizar. Antigamente eu usava os meus docinhos de 12 gramas, ou seja, os meus docinhos eu pesava 10 gramas de massa e quando eu passava no confeito ficava com 12 gramas o peso final. Mas isso era a forma que eu trabalhava, depois eu fui ajustando e hoje eu trabalho com docinhos de 15 gramas, porém ele já finalizado, certo? Então depois que eu pesei os beijinhos e estava pesando os brigadeiros, minha irmã tinha terminado a louça e ela foi pesar a massa de salgados para mim. Por isso que eu falo para vocês que agiliza demais. E aí, como ela já tinha pesado a massa de salgados, eu fui fazer as coxinhas lá. Daqui a pouco eu mostro para vocês. E aqui ela já estava posicionando nas minhas bandejas as porções. Aqui, gente, eu trabalho com kit festa também. Então, eu congelo porções de docinhos separados, por exemplo, 15 beijinhos, 15 brigadeiro, 25 beijinhos, 25 brigadeiro. E assim vai por os sabores que mais saem. Mas também faço bandejinhas com brigadeiro e beijinho. Por quê? Porque tem kit festa meu que vai 15 docinhos. Então os kit festa sempre vão com os docinhos de brigadeiro e sempre vai com os docinhos de beijinho. Então por isso que eu separo as bandejinhas com os dois sabores. Aqui ela estava separando as bandejas justamente com esses dois sabores. Então a gente fez, se não me engano, 3 bandejas com 15 docinhos. Então sempre vai 8 brigadeiro e 7 beijinho, beleza? Aí depois que a gente faz essa pesagem, ela embala ele, né, todo no plástico filme. A gente coloca a etiqueta de validade, coloca a etiqueta de fabricação, identificação do produto e também coloca aí a quantidade que vai de docinhos em cada bandeja. Porque quando sai um kit festa, eu vou lá no meu freezer, tiro a bandeja correta, que é para a quantidade, né, que vai utilizar para o kit. E aí a gente já faz descongelamento na geladeira. Quando descongela, a gente já finaliza os docinhos. Então, gente, é muita praticidade, né? Muita praticidade mesmo, tá? E ao total, gente, rendeu 3 bandejas de 15 docinhos, né? Sendo 8 brigadeiros e 7 beijinhos, como eu falei pra vocês. E rendeu aí sobre alguns beijinhos e alguns brigadeiros. Ela fez uma bandeja de 5 e 5, que também tem um kit festa que vai 10 unidades. E aí ficou assim, ó, todos os produtos com etiqueta de validade de fabricação. Enquanto ela estava ali finalizando, eu já estava onde? Nas coxinhas, assistindo meus vlogs. Então aqui eu já estava, né, fechando as coxinhas, modelando. Ela já tinha pesado a massa. E aí eu estava aqui modelando as coxinhas para poder adiantar. Depois que ela guardou lá os docinhos no congelador, ela veio para me auxiliar para a gente poder empanar todas as coxinhas. Porque precisava, gente. Já era o quê? Umas 4 e pouco da tarde já esse horário. Então aqui, para poder fazer empanamento de salgados, a gente faz o quê? A gente molha o salgado na água, somente na água, tá? Eu faço dessa forma. E depois jogo na farinha de rosca, dou essa chacoalhada aqui. E aí esse excesso de farinha que fica nos salgados, a gente tira. Então toda vez a gente tira o excesso de... como é que fala, gente? De farinha de trigo, né? Aliás, de farinha de rosca. Porque eu percebo que quando eu vou fritar,
o óleo ele fica com muitos pedacinhos, né, de farinha de rosca. Então por isso que a gente faz isso. E aí aqui ela já estava pegando uma forma, já que eu já tinha, né, modelado bastante coxinha, e estava modelando já uma boa parte enquanto eu estava finalizando as outras. Deu para fazer coxinha com o frango que eu tinha aqui, e com o restante da massa que sobrou eu fiz bolinhas de queijo, para poder, né, gente, nem jogar a massa fora, claro. Então por isso que eu fui já adiantando essa parte aí. E aí, gente, foi assim, era eu trabalhando de um lado, ela trabalhando de outro, ela também filmando. Então muitas vezes os takes que vocês estão vendo aqui, ela era filmando também para poder ajudar aí. E enquanto ela ia finalizando lá, tirando a quantidade de farinha de rosca dos salgados, né, tirando o excesso, eu disse, pronto, você vai tirando aí o excesso enquanto eu vou prensar o bolinho. E agora a gente vai fazer o que? A prensagem do nosso bolinho, né? Como a gente tinha feito o recheio e a massa pela manhã, agora de tarde ele já estava frio os dois, então a gente agora vai fazer a prensagem. Esse daqui é um bolinho que ele é no aro 12 centímetros por 10 de altura. Então o que eu faço? Eu coloquei meu primeiro disco de massa, depois eu coloquei 35 gramas de calda. A calda que eu sempre uso aqui no canal é a calda de água e leite condensado. Eu peso ela também para a gente poder manter a padronização, assim como eu também peso o recheio. Então, geralmente, por camada de recheio, né, esse bolo meu tem 2 camadas de recheio, eu coloco aí 230 gramas. Mas, gente, sempre que eu falo de quantidade de camadas de recheio, de quantidade de caldas, essa é a forma que eu trabalho aqui, eu passo para vocês. Mas aí vocês na produção, né, quando vocês for fazer o bolo de vocês podem fazer igual eu tô fazendo? Pode. Mas vocês também podem adaptar. Se vocês acham que é muito, vocês colocam menos. Se vocês acham que é pouco, vocês colocam mais recheio. Tudo isso a gente vai se adaptando conforme a gente vai trabalhando e também vendo o custo, porque todo produto a gente também tem que se ligar no custo. Por exemplo, aqui tem bolos, esse bolo mesmo é a partir de R$83, né? Vai depender muito aí do sabor. Então, quando o cliente não quer pedir um bolo, claro que a gente tem que pensar também no custo-benefício. Eu tenho tortas a partir de R$40. Então, quando o cliente pede o orçamento de um bolo e ele acha que ficou muito caro para ele, eu sempre ofereço as tortas e explico direitinho. Por isso que eu falo que atendimento, gente, tem que ser do início até o fim. Você tem que sanar todas as dúvidas do cliente. Você tem que estar ali à disposição para poder, né, aumentar o ticket médio. Vou dar uma dica para vocês. A cliente ia encomendar comigo uma torta, só uma mini torta. E aí ela falou, olha, pro meu esposo, não sei o que e tal, a gente só quer uma mini torta só para comemorar. Eu disse, olha, já que é para uma comemoração, eu posso te mostrar o nosso cardápio de kit festa, porque a gente tem um kit festa que eu indico demais para 2, 3 pessoas aí quando quer fazer comemorações pequenas. E o kit festa custa apenas R$80. E nele você já leva, além da torta, você vai levar docinho, você vai levar refrigerante e você vai levar salgados por R$80. Ela fez, eita, pois então deixa. Cancela a torta e eu vou querer o kit festa. Então, em vez de eu ganhar R$40, digamos, eu elevei o meu ticket médio para R$80. Por isso que eu falo, atendimento é tudo, saber atender as pessoas, saber também se o cliente não quer um produto, você tenta, né, fornecer outro para ele, tenta ajudar ele. Então, por isso que atendimento faz toda a diferença, tá? Ó, terminei de prensar o meu bolo aqui. E agora eu fiz o que? Coloquei ele no plástico filme, coloquei o nome da cliente e coloquei o sabor do bolo, porque aí eu ia levar para o congelador. E deixa eu mostrar para vocês aqui rapidinho o que foi que chegou da Shopee hoje, que inclusive é a terceira compra que eu faço. O link vai estar aqui embaixo também na Shopee para vocês. É as minhas etiquetas, gente. Eu sempre faço minhas etiquetas personalizadas por lá, porque o custo-benefício sai muito mais em conta se eu fosse comprar aqui na minha cidade. São etiquetas ótimas, perfeitas. Toda vez eu compro 600 unidades. Elas são maravilhosas, que elas destacam muito bem. Então, na hora da produção, agiliza demais, que é só destacar e colocar no produto e tá tudo certo. Então, agora vamos para o quê? A finalização dos nossos salgados. Então, aqui, eu já estou colocando na minha sacolinha os salgados. Estão vendo aí que o excesso de farinha tá bem tiradozinho. Então, o que facilita na hora da gente fritar para que o óleo não fique cheio de farelo de farinha de rosca. Então, por isso que eu sempre tiro o excesso de farinha de trigo. E sim, gente, já tentei tirar na peneira, mas não deu certo comigo, não sei porquê. E aí eu tiro na mão, dá mais trabalho, dá, mas aí eu tiro na mão. Então, até eu comprar, né, eu acho que uma fritadeira, porque ajuda, porque como ela tem o tacho, a gente consegue colocar os salgados lá embaixo e ele não pega no fundo da panela. Então, todo o excesso de farinha de trigo vai ficar embaixo, né? Excesso de farinha de rosca vai ficar embaixo na panela e não vai transferir para os salgados.
Mas enquanto isso não acontece, eu vou fazendo a retirada aí da quantidade na mão mesmo, só tirando. Então, aqui a gente estava fazendo as porções. Eu fiz, como eu falei para vocês, eu fiz coxinha e bolinha de queijo. Então, em um saquinho, se não me engano, rendeu 3 saquinhos de 25 coxinhas cada. E rendeu outro saquinho que eu tinha um kit festa para o dia 12 ou foi dia 13. Eu tinha um kit festa, então já separei. Como meus kit festa, independente da quantidade de salgados e docinhos, sempre vai os 2 sabores. Então aqui nesse saquinho eu já coloquei já 10 bolinhas de queijo e coloquei 15 coxinhas. Eu sempre coloco mais coxinhas e mais brigadeiro, gente, porque é o que mais o pessoal pede, então por isso que eu coloco essas mais quantidades, tá? Então aqui a gente tem o saquinho, né, que vai ser pro kit. E eu vou fazer os outros saquinhos agora com o restante de salgados que sobrou. Aí, depois que a gente faz isso, minha irmã vai colocando as etiquetas, né, de fabricação e validade. E eu vou lá no meu estoquezinho para poder fazer o que? A liberação dos produtos para ir para o freezer. Para isso, eu preciso atualizar o meu estoque. Então, eu anoto tudo que eu estou fazendo, as coxinhas, anoto os bolinhos de queijo, anoto tudo que está indo. Os docinhos também que eu fiz hoje, a gente anotou. Para a gente ter o controle e saber aí exatamente o que está indo para o freezer. Para quando o cliente pedir, eu não preciso estar toda hora abrindo o freezer, eu só olho e vejo que eu tenho um produto e faço, tá? Bom, gente, o vlog eu vou encerrar por aqui, porque foi muita correria. Espero muito que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito nesse canal, já se inscreve, curte, comenta e compartilha. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.